Paulo, nesse texto, né, a nossa base textual vai ser em 1 Coríntios, é o nosso tema, né? Fala sobre tribunais, mas no caso aqui, ele não fala nada sobre tribunais, mas só a ideia de, né, os tribunais. Nosso texto base está em 1 Coríntios, capítulo 6, né? E ali Paulo, ele admoesta, né? Ele começa a, a chamar a atenção da igreja de Corinto. Tá? Logo no capítulo 5, ele já bate em cima, né, da imoralidade dentro da igreja, da imoralidade do povo ali. A gente sabe que a igreja, vamos dizer assim, a cidade de Coríntios, né, o nome Coríntios, esse nome já, né, se tinha até uma se tornou até verbo, né, corintianizar, né, ou seja, um lugar de prostituição, né, um lugar que se tinha prazer em ser devasso, vamos dizer assim. Realmente você tinha ali o templo, se não me engano, de Afrodite, aquela deusa que era a deusa que eles adoravam e praticavam atrocidades, né, sexuais, né, então, para você ver como a igreja estava inserida, né, ali num lugar onde ela deveria mostrar uma diferença, né, e a preocupação de um para com o outro, né, da necessidade dos outros, né, e da verdadeira, da verdadeira, porque como eles achavam isso muito comum, né, mas agredia, né, o coração de Deus, a imoralidade, e isso é né, quando falo em moralidade, meu irmão, não estou aqui apontando pecado de ninguém, mas é o homem pensar em si mesmo, né, e ter ele como o centro do universo, ou seja, eu faço e não quero saber as consequências de ninguém, de nada, o que pode acontecer. Então, essa era a ideia de Coríntios. No capítulo 5, ele vai tratar justamente isso. A gente vê logo lá no início, né, que ele fala que, chamando a atenção do filho, né, que fica com a mulher do pai, né, para você ver como o negócio era tão triste, né, um negócio tão esquisito, né. E aí ninguém fala, mas será que naquela época isso era normal? Não, né, tanto que não era normal, como ele estava chamando atenção, né, dessa imoralidade sexual, e assim como outras coisas que adivinha ali na igreja de Coríntios. Então, nesse capítulo 6, quando lá no capítulo 5 ele fala sobre essas moralidades, sobre a moralidade, chama atenção, aqui no capítulo 6, ele chama a atenção da igreja de Coríntios para se resolverem entre si, né? É claro que você tem que contextualizar, né? Eu vi o comentarista dizer, né, que algumas coisas que a igreja deveria resolver os seus problemas, tal, não sei o quê, e teria que se resolver entre si, não havendo a necessidade de acessar os tribunais, de acessar, né, a justiça terrena, né, a justiça do homem, ou a justiça dos injustos. Mas já sabemos que a realidade daquela época, um tribunal daquela época não funciona organizado como um tribunal de hoje. Né? Você tem, hoje em dia, os tribunais, você tem o CNJ, você tem um conselho, né? Você tem todo um aparato, né, para se tornar mais justo, né, uma decisão se tornar mais justa. É claro que a gente sabe que o homem não é perfeito, né? O homem se vende, isso é desde o princípio, não tem jeito, né? Ele sempre quer a coisa do outro, ele sempre quer, né, a riqueza do outro, né, o coração humano é difícil, né, muito difícil. Quando digo assim, a gente não exclui ninguém, porque a gente luta o dia a dia contra si mesmo, né, para praticar o bem e ter a mente de Cristo. E a gente vai ver algumas frases ou algumas palavras que ele vai dizendo nesse texto aí, me chamou muito a atenção, né? Depois, né, desse discurso de Paulo falando da imoralidade, no capítulo 6, ele falando que os cristãos deveriam de que se resolverem, né? Não levar tudo para o tribunal, né? A ideia que ele queria passar, assim, aquilo que dá para se resolver, se resolvam, né?
Não tem necessidade por besteira, né, por bobagem, vocês levarem a questão e tornarem público, né, as mazelas de vocês. Tá? Só que eu quero tocar num ponto aí, enquanto o comentarista ele fala, né, ele levanta. Eu fiquei assustado quando ele levantou a bola a respeito dos líderes religiosos, né, que praticam, né, ele fala bem, né, vamos dizer, que são promíscuos, ou acontece alguma coisa. Quando ele estava levantando, falou, não é possível que vai querer que a gente resolva isso entre a gente. Né? Que a gente vê os problemas que a gente tem dentro da igreja, que seja ela católica, seja ela a religião que for, que quando o homem ele abusa, né, da sua autoridade, ali ele pratica, né, coisas imorais, né? Ou seja, a gente viu como foi como se colocou para a sociedade aqueles problemas da Igreja Católica, que não é um problema só da Igreja Católica, né, que ali os padres ali aliciavam os menores, né, ou então até pessoas, né, porque como a pessoa detém o poder, né, do conhecimento e a outra está fragilizada, ela pode ser engoldada a fazer coisas que não querem fazer. Né, e isso foi exposto. Tá? Quando ele começou a falar sobre isso, eu falei, não é possível que ele vai falar que você tem que resolver entre a gente. Né? Porque aí já é um fato, né, que vai de encontro, né, à nossa lei, né, à legislação. E a gente, né, tem que condenar um ato desse. O cara se converteu, o cara é convertido e como é que eu posso falar? Ele se entendeu que está errado ali e tal, tudo bem, mas ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Né? Mas ali lá no finalzinho ele fala que isso tem que ser tratado de forma legítima. Né? Aí eu respirei, eu pensei que ele fosse falar, né, que a gente teria que resolver isso. Então, queridos, a realidade, né, então a gente estudar a Bíblia, né, você ler os textos bíblicos, achar que aquilo é de forma tudo literal, sem tirar o contexto também da cultura, como era a sociedade naquele momento que foi escrito, como é que é a ambientação, praticamente você dar um tiro no pé, né? E às vezes, muitas vezes, você vai cometer atrocidades, né? E falar coisas que não são verdade, né? Ou que agridem, né, uma boa convivência, né, agrida o coração de Deus. Porque a gente falar em nome de Deus é uma responsabilidade muito grande. Será que Deus realmente precisa da gente para poder falar em seu nome? Né? Então, quando a gente se levanta para defender uma ideia e dizendo que Deus disse, que Deus falou, eu acho um senso de responsabilidade muito grande ou de irresponsabilidade. Você tem que ter muita consciência. Isso aí é o que eu não quero também dizer que devemos temer ao falar, mas devemos também ter consciência, né, e entender o suficiente, estar ambientado para falar o que é e não o que eu acho que possa ser. Tá? E eu fico feliz porque na nossa igreja a ideia defendida é essa, é defender justamente o conhecimento, a sabedoria e aquilo que Paulo estava falando naquele momento. Né? Pô, vocês, a igreja de Corinto, vocês julgam tão sábios que vocês não conseguem se resolver entre si, não conseguem se resolver. Né? Você tem esses problemas aqui que eu já elenquei, tem essas coisas aqui que está acontecendo na igreja, tá? De vocês, e vocês não conseguem ser, mas vocês preferem abrir essas mazelas simples que vocês podiam resolver entre vocês e aí agredir ou agredir as pessoas de certa forma, quando você coloca alguns assuntos que dá para se resolver entre um e o outro, né? E que não seja nada ilícito, é óbvio, né? Que se você uma coisa que seja ilícita, aí fica um cunho diferenciado, né? Porque aí você está fazendo mal a uma lei da sociedade, aí é algo a mais a se pensar, né? Para a gente não achar que somente o fato da pessoa se arrepender é o suficiente, né? É algo muito, como posso dizer, não é simplório, né? Deus te perdoa, não sei o que tal. Tá, Deus diz que perdoa e realmente perdoou, mas qual é o peso daquela ação? Qual é o peso daquele ato? O que ele trouxe para a sociedade de prejuízo? Né? As consequências, né?
há necessidade de serem resolvidas, né? Ainda mais se trouxe algum prejuízo, né? Então, arrependimento, né? Puramente, a gente já falou muito sobre isso aqui, o Adailto também, o pastor Adailto fala muito sobre isso aqui, né? Você se arrepender, né? Mas você não tentar resolver o dano que você causou, né? Esse é o grande problema. As pessoas se arrependem, né? Acham que realmente eu estou errado, né? E muitas vezes acha isso o suficiente. Às vezes isso é o suficiente, sim. Não quero trazer peso ao perdão, ao fato de se arrepender, né? Mas eu quero dizer que se você causou algum mal a outrem, né? A alguém, há uma necessidade sim de você fazer jus ali à correção. Vamos trazer um exemplo simples disso, né? Se o meu ato prejudicou financeiramente ao Ayrton, né? Eu simplesmente chegar, tu me perdoa, não sei o quê, e eu tendo condições de reparar o meu erro, eu não vou reparar, simplesmente pedir desculpa e apertar a mão dele e dar um abraço, acho que algo fica incompleto. Ainda mais se eu tenho as condições devidas de resolver, tá, ali o prejuízo do meu irmão. Então, é mais ou menos nessa linha que Paulo vai falando. Dá para vocês se resolverem? Se resolvam. E o grande problema, um grande problema da igreja é justamente esse. As pessoas não conseguem se resolver. Seja o que for, não consegue se resolver. Entendeu? Ela prefere ir a ir a B e a C, mas ali o conflito que foi com D e ali tentar ali apaziguar, né, a tentar ali se resolver. É claro que muitas vezes tem que entrar um terceiro, né, para às vezes ali apaziguar os ânimos e se resolverem, né? Mas só que assim, até essa pessoa tem que ser bem escolhida. Que bom que seja o pastor, que bom que seja alguém que venha trazer realmente ajuda a uma conciliação, né, e uma solução para aquela situação em si, né? Mas Paulo ele bate muito, né, a respeito nessa linha, né? Que ele bate muito e fala a correlação. Quando eu digo bate, no intuito de acordem. Tá? Vocês não se julgam tão sábios e não há no meio de vocês pessoas que podem conciliar, que podem ali, ser mediadores nesses conflitos? Não existe ninguém aí que possa, né, trazer os dois para perto e fazer com que, se tem uma solução devida para esse problema, tá? Então, sabemos que algumas coisas, alguns conflitos não são simplórios, né? Simplórios. A gente pode citar até um exemplo, né? Uma igreja, vamos assim, a gente tem a nossa igreja, não vou falar de igreja de ninguém, mas vamos trazer um exemplo fictício, né? Uma igreja, né, que tem um funcionário, né, que ele faz o seu dever, né? Ele também é cristão, ele também é envolvido na igreja onde ele trabalha, tá? E o que acontece? Ele é lesado pela instituição, né? E aí ele tenta conversar, ele tenta resolver, né? Porque você tem um patrão ali, de certa forma você tem um valor jurídico ali, uma pessoa jurídica ali. E ali ele tenta, na medida do possível, se resolver com a igreja, né, com a instituição igreja, né? Estou trazendo um fato bem ilusitado não, coisas que acontecem, tá? Mas assim, na nossa igreja não, porque nós não temos funcionários, mas sim pessoas que se dedicam, né, em manter a ordem, a limpeza, né? E cada um faz o que pode fazer, tá? Mas estou atentando uma igreja estruturada ao ponto de ter funcionários. Então, aquele funcionário é lesado, o que ele vai fazer depois de se conversar com a instituição? Será que ele vai ter que, Jesus, me ajuda? Não. Ele vai seguir os trâmites que tem que fazer. Eu já cansei, já falei. Se ele também, ele não tem, assim... É claro que uma vez você mover uma ação com qualquer instituição, né, ou qualquer pessoa jurídica, você vai arcar com a consequência. Muitas vezes, quando talvez você ganhar, né, ou no momento que você pode ser demitido. Mas, assim, é o direito da pessoa de lançar o seu problema, né, ou ali o seu litígio, está num tribunal que está estruturado, no caso, na nossa sociedade, está estruturado e tem os meios de se resolver, né?
Nós temos a lei trabalhista, vamos dizer assim. Eu estou lançando um exemplo, porque a coisa não é tão simples assim, não é tão simplório assim. Né? O que Paulo ele traz à realidade, né, que ele traz ali, povo, são as coisas cotidianas que dá para se resolver. Né? Mas aquilo que uma vez resolvida, se resolveu, mas tem coisas mais complexas. E trazendo para o nosso lado hoje, né, não é puramente e simplesmente, né, ó, tudo bem aqui, dá a mão aqui, aperta, tal, tá? Para algo que se dá para resolver, beleza, mas se tem um problema um pouco mais grave a respeito, né, que vem ferir um lado ou o outro, né, ou a sociedade em si, que se traz prejuízo, é algo a se pensar, não é simplesmente assim, né? Um exemplo que eu já dei com relação a uma atitude moral de vamos dizer assim, de um membro, de um pastor, de um padre, de um pai de santo, que seja, né? De pegar uma criança e ali cometer um ato sexual com ela, força, assim, tá? Se tem os prejuízos, e ele tem que arcar com a sociedade. Não é simplesmente você se resolve, não, me arrependi, tá tudo certo. Não, calma aí. Não está tão tudo certo assim. Tá? Então, são esses pormenores, né, quando a gente vai embasar no nosso dia a dia, tá, que a gente não pode pensar, né, de uma maneira tão simplória, né, de uma maneira tão... Né? Agora, o que Paulo ele bate em cima, eu já falei com relação a isso, só, eu trago esses fatos para vocês entenderem, né, para vocês terem vergonha, se sentirem envergonhados, porque vocês não conseguem se resolver. Não conseguem se resolver. E ele expressa isso bem ali, logo no versículo do nossa revista, tá? Que está em 1 Coríntios, no versículo 5, né? Para a vergonha vulo digo, ou seja, para que vocês tenham vergonha, eu vou te dizer uma coisa, né? Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, ou seja, no meio da igreja, entre vocês, não existe alguém que pode dirimir esses conflitos. Gente, dirimir conflito é uma arte, né? E a gente tem que estar incutido na igreja, tem que estar incutido. A gente não vamos brigar por qualquer coisa, mas às vezes acontece, né? E o que podemos solucionar, o que está na nossa mão para solucionar, devemos resolver, né? Devemos trazer luz, né? Aquelas pessoas, até no próprio tribunal, até no da nossa legislação, né? Se criou, né, caminhos para isso acontecer, né? E aí eu quero trazer aqui para vocês rapidinho, um vídeo rápido. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, só para... Deixa eu ver se eu... Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Não? No have. Estão conseguindo ver minha tela? Tá vendo? Não, agora sim. Agora sim. Tá, deixa eu só passar aqui coisa. Só ver que deixa eu ver se vai aparecer aqui. Você tem que fazer a mixagem de som, senão não vai sair som no teu microfone, no teu vídeo, tá? Você tem que entrar lá na configuração desculpa. do Windows e ativar a mixagem de som. Mixagem de som? Não é aí não, filho. Ó, tá vendo? O teu som tá programado para sair no alto-falante Realtek. Tá, já vi aqui, calma aí. Mas ele vai sair aqui mesmo. Acho que eu não tenho que habilitar aqui no programa, porque eu estou acostumado mais com o outro. Vamos lá, depende, cara. Você vai ter que ir no painel de controle, opções de som e ativar o microfone mix, que é juntar tudo, entendeu? Depois ele vai aparecer aí embaixo, mas antes você tem que ir lá no painel de controle.
O vídeo é rápido, tá? Não vou. Deixa eu ver aqui. Dispositivos. Aqui, sistema. Não, Lê, olha só. Vai lá em painel de controle. Painel de controle. Não, cara, você está no central de configurações. Você está em outro lugar. Não, tá lento aqui. Não, tá lento. Vai aparecer aqui. Isso, aí no painel de controle. Quando eu compartilhei, ele... mas para mim não apareceu o painel de controle, não. Não, apareceu já, é só você clicar aí. Clica. Agora apareceu, agora que apareceu. Tá lento o negócio aqui. Agora você altera aí em cima para ícones pequenos. Já foi. Aí embaixo, som. Aqui, querida, aqui. O teu mouse tá lento mesmo. O teu mouse tá rebelde. Vai devagar que ele vai. Tá aqui, hard de som, dispositivo. Tá aqui. Som, isso aí. Aonde eu altero aqui? Peraí. Vai em sons. Peraí, eu tenho que lembrar desse negócio também. Já tô aqui. Não, deixa eu ver aqui. Cara, vou perder o raciocínio aqui. Não, fica tranquilo, dá tempo, cara. Peraí, propriedades. Peraí, Léo. Esquema de som padrão Windows. Isso aqui é não. Não, esse é o padrão do Windows. Reprodução, né? Não, reprodução. Tem saída digital. Pode ser reprodução, mas tem que mostrar o dispositivo desativar, desabilitado. Espera aí. Espera aí. Enquanto isso, posso trazer uma contribuição aí para o debate? Pode. Pode, deve. Pode falando. Eu sempre na Carta de Coríntios, isso é um dos grandes temas, é o apelo de Paulo à maturidade, né? Assim, ele sempre vai chamar a igreja, as pessoas à maturidade. E a gente observa que esse é um grande problema do ser humano, né? De amadurecer, porque a maturidade ela implica em você tomar decisões, né? As pessoas não querem sair da infância, elas querem ter alguém para decidir por elas, sabe? E esse é o grande apelo sempre de Paulo aqui na Carta aos Coríntios, é que as pessoas amadureçam, sabe? Tomem decisões, tomem escolhas. Você vê, e eu faria uma analogia para você ver dentro do meio cristão, ou dentro desse modelo cristão que nós temos, a gente tem grandes líderes que, na verdade, são grandes, entre aspas, pais, né? Porque as pessoas procuram essas pessoas no sentido de dizer para elas com quem elas têm que casar, onde é que elas têm que botar o dinheiro, em quem elas têm que votar. Isso é um sintoma gravíssimo de infantilidade, sabe? As pessoas não querem sair da infância, querem procurar um guru e um mentor para dizer o que elas têm que fazer, sabe? Essa infantilidade. E isso, Paulo, ele sempre vai provocar. Vanderlei, é onde você foi, mixagem estéreo, habilita aquilo ali, tá desabilitado. Gravação, agora... Já habilitei agora, já. Agora você vai lá embaixo. Já habilitei, acabei de habilitar. Isso, vai no aqui, usar esse, eu habilitei agora. É isso? Não, no canto inferior de... Agora você vai na sala, dentro da sala. Vai em configurações de som. Dentro da sala, você vai ter aqui na sala configurações. Na sala de distribuindo. Isso, nesses 3 pontinhos embaixo. Aqui. Isso. Ele vai cortar teu microfone, tá? Isso. Agora configurações.
Agora vai lá em som, em áudio, e seleciona esse mixagem, real de mixagem. Alto-falante, comunicação de alto-falante. Acho que é isso, comunicação alto-falante. Não, Comunicações de áudio aqui. é que... Não, alto-falante aqui. Vai em alto-falante embaixo. 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 Não tá aparecendo o teu mixagem aí, não. Tinha que Eu aparecer. acho que é isso aqui, né? Não, comunicação de alto-falante de alto-falante. Deve ser aqui, ó. Que isso não tinha antes. Bom, tudo bem. Se for, porque o meu aparece como mixagem. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Aerta, segura um pouquinho aí, Aerta. Só vou testar aqui. Vê se vocês vão ouvir. Vocês estão vendo a tela aí? A tela eu tô vendo. Tá. Isso é um vídeo, tá, gente, da CNJ, tá? Para você ver como ninguém quer ficar aqui, analisando um monte de processos desnecessários, para você ver como é necessário você dirimir os conflitos, às vezes sem precisar da justiça. Questão extrajudicial, né? Tá ouvindo? Não. Tá ouvindo, não? Não, tem que aparecer mesmo mixagem lá. Volta lá na tua tela, Vanderlei. Lá na tua tela do Windows, aquela que você fechou lá. Do painel de edições. Aqui. Isso, vai lá no som. Já tô aqui, som. Vai em gravação. Gravação. Isso. Mixagem. Isso. Clica com o botão direito em cima dessa moça aí. Mixagem estéreo. Desabilitar, microfone, definir como dispositivo padrão. Coloca aí. E aí depois ele tem que aparecer lá. Ah, tá. Agora, acho que agora vai funcionar. Agora dá OK. Dá OK nessa janela. Tá. Isso, fecha esse daí. Agora vai lá na sala de novo. Ele tem que aparecer essa mixagem aí. Configurações. Alto-falante. Alto-falante. Não apareceu, não. Vamos lá. Você faz o seguinte, cara. Sai da sala e entra de novo. Para ver se ele vai habilitar. Sai da sala e entra de novo. Tem que aparecer aí. Senão, sai. Você tá mexendo no computador certo, né? Você não tá usando um e entrando no outro, não, né? Ah, você tá falando pelo celular, entendi. Tô falando pelo celular. Agora eu entendi o que você tá fazendo. Você tá falando pelo celular. Agora entra na sala de novo. Pronto. Agora, Já entrei na sala. Agora eu vou lá nas configurações, ver se ele tá lá. Se não for, eu vou pular isso aí que já perdi muito tempo. Foi não. Não aparece ainda não? Porque olha só. Não aparece não. Eu tô falando para vocês isso aqui, ó, tá? Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Janela, essa aqui, ó. Compartilhar. Tá vendo minha janela aí? Vocês estão vendo minha janela? Tô. Então, quando eu estou acostumado a fazer isso no trabalho, para passar vídeo pro pessoal. Quando eu entro aqui em configurações, ó, configurações, tá? Tem que aparecer isso aqui, ó, mixagem estéreo. Porque mixagem estéreo, tá? Ele vai compartilhar o áudio, eu entro aqui no áudio e entro no microfone. Não, isso eu entendi, não tá aparecendo. Eu vou pular aqui, eu tenho um textozinho aqui. Deixa eu rolar, não tem problema não. Esse aqui é mais exemplificando, tá? Me dá o endereço desse vídeo, cara. Hã? Me dá o endereço desse vídeo. O quê? O endereço desse vídeo. Não é melhor mandar para você executar então? Mas esse vídeo tem legenda, não dá para ler? Agora. Não. Calma aí. Enquanto eu vou falando aqui, tenta aí, calma aí. Se você tiver o endereço dele, é mais fácil, que eu já abro aqui. Ah, eu achei aqui, Vanderlei. Eu acho que eu achei. Achou? É um vídeo do CNJ falando de... achei. Isso. Achei. Vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu tirar daqui. Vou compartilhar uma janela. Pronto. Talvez vocês não me ouçam mais, porque quando eu passar para o microfone, talvez ele corte o meu microfone. Tá? Tá, te manda pelo zap também, se for, no caso. Nem foi. Achou?
É isso aí. A conciliação é uma forma de solução de conflitos que está disponível no tribunal todos os dias. Vamos conhecer um pouco sobre essa alternativa? Na conciliação, é marcada uma conversa entre as partes com uma pessoa imparcial que vai favorecer o diálogo. Essa pessoa é o conciliador. Ele pode até apresentar algumas ideias para que se chegue a um acordo. O bom da conciliação é que, chegando a esse acordo, o desgaste do processo judicial é evitado e todos saem ganhando. Fique tranquilo, o Código de Processo Civil proíbe a utilização de constrangimento para te convencer a concordar. Ninguém é obrigado a conciliar se não estiver de acordo. Agora, se todos concordarem, um juiz homologa a decisão e já entra na fase de execução. Caso contrário, o processo retoma seu curso normal. Vários tipos de conflitos podem ter uma solução por meio de acordo. Pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, etc. Partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, danos morais, demissão do trabalho, questões de vizinhança, entre outras. Tudo o que você precisa saber sobre a conciliação, além de outros meios de solução pacífica, está nesse site. Também tem alguns links na descrição desse vídeo que vão te ajudar muito. Entra lá! Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Tranquilo. Então, para você ver que se até a nossa justiça, tá, ela nos incita, né, a tentar se resolver, né, antes de gerar um processo, né, que é um desgaste grande, né, pensando que nós temos, não temos talvez juízes suficientes, pessoas suficientes para poder julgar essas causas, né? E alguns conflitos são tão fáceis de resolver, porque às vezes os dois lados querem resolver, né? E aí você só tem um cunho judicial, o processo em si para dar andamento. Então, se deu essas ideias de se resolver dessa forma. Então, por que não a igreja? Eu não vou dizer que nós somos uma instituição de se julgar, né, no tribunal, mas por que nós não podemos nos organizar para dirimir conflitos entre nós, né? A gente faz isso todos os dias, né? Nós somos pessoas difíceis, né? Eu sou uma pessoa difícil, né? E muitas vezes, né, achamos que temos razão em tudo, mas graças a Deus que Deus na nossa igreja, né, assim como outras também temos, pessoas conscientes da necessidade do convívio. Isso é uma lei do convívio. Se você não consegue resolver os seus problemas entre irmãos, né, na medida do possível que se dê para resolver, né, e tem que levar sempre expor isso, né, à sociedade, desnecessariamente, né? Como eu falo, isso são coisas que dá para a gente resolver, né? E isso é o que Paulo estava batendo em cima. Vocês se julgam tão sábios, né? É vergonhoso. Estou mostrando isso para que vocês tenham vergonha do que vocês estão fazendo, tá? De passagem, tá? Que tem questões mais complexas que não está no cunho da igreja para se resolver, mas sim no contexto mais do Tribunal da Justiça dos Homens, né? Isso aí a gente não tem como alterar, né? Somos sim cidadãos dos céus, mas vivemos no mundo e também somos cidadãos do mundo, né? Então, queridos, eu não quero me alongar mais tanto, tá? Eu só quero trazer a reflexão, a necessidade de analisarmos o contexto, tá? De todo do contexto daquele texto que foi escrito, né? O ambiente, né? A cultura, né? As pessoas envolvidas, a pessoa que escreveu, se realmente foi ela que escreveu, né? São algumas coisas mais complexas que isso está inerente a nós, né? Que estamos sempre pregando, falando, né? Acerca da palavra, né? Não podemos levantar uma bandeira aqui e dizer qualquer coisa, né? É claro que eu dou graças a Deus que nós aqui, né, e assim como outros também, que eu não vou trazer só o mérito para a nossa igreja, mas
outros se preocupam, né, e ainda estudar a Bíblia e se ater ao texto, né, ao texto contextualizando, né, não puramente, literalmente dizendo, lendo aquilo que está ali, achando que isso vai resolver a minha vida hoje, né, porque Deus está mandando matar, Deus tá... em nome de Deus se faz muita coisa, mas o cunho dessa lição foi justamente a necessidade de nos organizarmos, né? Pessoas que né, se preocupam um pouco mais em estudar, né? Se preocupam um pouco mais, né? Quando eu falo de sabedoria também não está só em estudar, tá? Tem aquela experiência também de vida, tá? Que é importantíssimo, mas o estudo, né? A preocupação da reflexão da palavra contextualizada e ambientada nos traz bagagem para tomar decisões, né, e ajudar a dirimir conflitos, né, a acabar com conflitos no nosso meio, né? Isso é o nosso papel, é o papel da igreja e é o papel de todo crente se resolver, né, se perdoar. Como o André estava falando no início, aí, vejo o contexto não era bem esse, traz alusão também ao assunto, né? A gente tem que tentar se perdoar, se resolver. A gente, né, sabe que a gente serve a um Deus de amor e dele manda todo o bem, todo o amor, todo sentimento de bom emana dele. Então, por que isso não me atinge o suficiente, mesmo sabendo que eu sou tão problemático, tão pecador, mas por que eu não deixo isso fluir em mim e realmente colocar em prática tudo aquilo que Cristo ensinou? Você vai ver no texto também, só para a gente finalizar aqui, eu não quero me estender muito, que eu também não quero cansar os irmãos, né? Ele fala no texto, né, sobre corte pagãs, né? Isso a gente já comentou, sobre juízes, como funcionava lá, ficavam às portas lá para se resolver e julgar ações ou conflitos, né? Às vezes chegava bobagem lá, o juiz lá teria que julgar, e a gente sabe também que algo não era tão organizado e era algo meio, como posso falar, quem tinha muito dinheiro tinha mais acesso, né? Ou quem tinha dinheiro detinha desse poder, e ali você causava, né, dependendo do que você fosse falar, você abria e todo mundo sabia de coisas, de besteiras que dava para se resolver, né? Ele fala sobre a Assembleia dos Santos, né? Isso aí, no caso, seria justamente promover não vou dizer tribunal, porque não teria de tribunal, mas sim pessoas que pudessem ali ajudar as outras e tentassem resolver os conflitos, né? Ele fala uma coisa interessante também, tá, no decorrer do texto, que vai falar de mente de Cristo, né? E eu falo, o que é mente de Cristo? Né? A gente já fala muito sobre isso, a gente fala, temos que ter a mente de Cristo, temos que ter a mente de Cristo, né? Quando a gente fala temos que ter a mente de Cristo, assim, o que Cristo faria nessa situação? Essa é a mente de Cristo. Se você pensar, né, você na hora de tomar uma decisão, né, até para apaziguar, ou até um lance pessoal que, né, às vezes te aflige, e aí você ter a mente de Cristo, o que Cristo faria nessa situação? Essa é a mente de Cristo. Outro ponto que ele fala também, mente do Evangelho, que é muito, muito parecido, ou seja, porque Cristo ele veio trazer as boas novas. O que é Evangelho? Boas novas, né? Notícias novas. Então, mente do Evangelho é justamente mente de Cristo. Vamos dizer que pode se dizer que sinônimos, né? O que Cristo faria nessa situação, tá? E por fim, tá? Ele fala sobre o códigos do Evangelho. Eu falei, o que seria código dos Evangelhos? É tudo aquele contexto que Cristo ensinou. Todo aquele acabaço, todo aquilo que Cristo desenvolveu, né, na sua vivência, né, com a sua mente, né, aqueles códigos de convivência, trazer o homem mais para perto do homem, né, trazer o homem mais para perto do seu próximo, se preocupar com aquele que está do seu lado, não passa desapercebido pelas pessoas, né? Todo aquele código que Cristo deixou lá, né, para a gente pôr em prática. Esse é o código do Evangelho, né? E a gente tem que lançar a mão desse código, lançar a mão de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, com aquela mente maravilhosa que foi a mente maravilhosa do nosso Cristo, ou do próprio Jesus. Tá?
fica aqui essa aula encerrada. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, está o Adair para poder responder, está o Adair para poder responder, mas estamos... se alguém quiser falar mais alguma coisa também a respeito do assunto, tá? Desculpa até aí, correu um pouquinho, mas... Tá? O que foi? Não vou responder nada. Deixa a palavra com vocês. Só pode ser. Cara, eu fico até preocupado, porque se eu falei e a Adelito não tem o que dizer, cara, não, eu vou me sentir até mais. Eu só posso falar daí. Só posso ser testemunha do que vi, não tem nada, então não posso responder nada. O que me chama a atenção no texto é o diagnóstico, né? O diagnóstico da imaturidade, né? Da imaturidade, da infantilidade, sabe? No contexto daquele, não haver lucidez nem sensatez para decidir coisas elementares, entendeu? Isso é um sintoma muito presente nos ambientes cristãos, sabe? As pessoas, muita gente, eu conheço pessoas que fazem campanhas para decidir coisas elementares da vida, sabe? É sempre essa infantilidade de não querer assumir as responsabilidades da vida, de nunca querer sair da infância, sabe? Esse é um diagnóstico muito complicado. E isso é o que sempre Paulo vai chamar a atenção. Esse é um dos grandes temas da igreja da Carta de Coríntios, é a imaturidade, sabe? Ele tem várias passagens no qual ele descreve isso. Ele disse assim, quando era menino, pensava como menino, falava como menino. E outra parte ele diz assim, eu queria trazer para vocês algum alimento mais sólido, mas vocês são ainda muito crianças e necessitam de leite. Então, e o que a gente vê também no ambiente cristão, e como um diagnóstico moderno, é ainda essa infantilidade, sabe? Por isso que a gente vê grandes massas de crentes, cristãos, indo para um lado e para o outro, procurando alguém, um pai, ou alguém para dizer o que elas devem fazer da vida delas, sabe? Se deve casar, onde deve botar o dinheiro, com quem votar, enfim. É essa procura desse pai, dessa infantilidade, dessa se eximir da responsabilidade mesmo, sabe? Assim, então, infelizmente, a maioria nunca é incentivada a sair da infância, sabe? Vai ser sempre essa massa manipulável, infantil e que não faz diferença nenhuma, sabe? É um quadro, é um diagnóstico triste, claro, mas é uma realidade, sabe? A gente vê grandes massas de pessoas não capazes de decidir, não capazes de operar, mas sempre procurando um apoio na religião e em outras coisas, em um pastor, em um grande líder, para tomar até decisões elementares, sabe? Não elucidar conflitos, nem da sua vida, e nem tampouco entre outros irmãos. Esse é um diagnóstico um pouco grave, nesse sentido, entendeu? Que é diagnosticado aqui em Corinto, mas que não foge muito da nossa realidade como igreja moderna, sabe? É sempre essa infantilidade. E o convite do evangelho é sempre você amadurecer, sabe? Sempre você, como igreja, como coletivo e como indivíduo, amadurecer. É isso. É isso também, eu concordo com a Ayrton. Gente, é isso. Eu acho que buscar é muito difícil para o Paulo, porque o Paulo foi o grande regulamentador do cristianismo. Tá? O cristianismo ele é uma religião nova, né? E muito nova, inclusive. E qual era o nome do cristianismo nos primeiros anos? Vocês lembram disso? Caminho. Caminho, era a seita do caminho. E o Paulo se diz, né, que ele era da seita do caminho. Vamos lembrar que seita hoje tem uma conotação diferente do que tinha naquela época, tá? Naquela época, seita era uma subdivisão dentro do judaísmo. Você tinha algumas delas. Você tinha a seita dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, você tinha a seita dos herodianos, você tinha algumas seitas. Tá? E cada uma cria num tipo de coisa, e o único ponto em comum entre elas, quer dizer, tinha muitos pontos em comum, a lei era o ponto em comum entre todas elas, tá? Dos fariseus, enfim, a lei era o ponto em comum, além do credo no Deus dos judeus. Então, todos eles eram judeus que seguiam seitas diferentes. Tá? E Jesus ele não segue nenhuma delas, ele cria uma nova. E ele nem dá nome para ela.
Tá? Na verdade, quem dá são as pessoas, porque como Jesus andou dizendo que ele era o caminho, as pessoas colocaram naquela seita a seita do caminho. Isso está no livro de Atos, inclusive. E o Paulo diz, tá 2 vezes no livro de Atos, dizendo que aqueles eram seguidores da seita do caminho. E o Paulo ele vai falar que ele também é um seguidor do caminho. Ele deixa de ser a seita dos fariseus para passar para um outro lado, que é a seita do caminho, que se opunha aos fariseus pelo modo de interpretação da lei. E o mais difícil para o Paulo foi exatamente isso, legislar. Né? Como é que eu vou regulamentar essa coisa? Porque Jesus não legislou nada. Ele até legislou, tá? Ele até disse como teria que funcionar. Vamos lembrar que ele não escreveu absolutamente nada. A exemplo de Sócrates, foram os discípulos de Jesus, exemplos de Platão e Aristóteles, na verdade, exemplo de Platão, foram os discípulos de Jesus que escreveram o que Jesus havia dito e feito. Então, o que eu convido sempre vocês é isso, a fazer uma leitura acurada da Bíblia, porque, e novamente fazer aquilo que eu disse lá no começo, não peguem o que vocês acreditam, porque alguém pode ter dito alguma coisa para vocês no meio do caminho que ela tirou da cabeça, e foi o que ela acha, e vocês tomaram isso como doutrina cristã. Isso é muito comum acontecer. Tá? Então, não peguem o que vocês têm na cabeça, entendam que é uma verdade e vão para dentro da Bíblia com essa verdade. Não façam isso. Vão para dentro da Bíblia e perguntem à Bíblia o que a Bíblia diz. Esse é o melhor jeito. O Paulo fez isso. Paulo pegou todo o Antigo Testamento. Vamos lembrar também que os cristãos do século I, Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas, Paulo, não importa, eles não tinham a tua Bíblia. O que eles tinham para crer no Deus que você crê era só o Antigo Testamento. Então, eles só tinham a lei e os profetas e, enfim, a Torá para eles poderem ler. Então, você ainda é mais privilegiado, você tem aí todo o Novo Testamento para ver o que eles fizeram, deixaram de fazer e creram. E sim, todos os nossos grandes problemas é a falta de conhecimento. O grande problema da humanidade, de uma forma geral, é a falta de conhecimento. O grande problema da religião é a falta de conhecimento, que aí você constrói uma religião vazia. E o cristianismo tem se tornado uma grande religião com muitos vieses. Você tem o catolicismo, você tem o pentecostalismo. O pentecostalismo, então, ele tem se provado muito falho nesse momento, porque o pentecostalismo é a religião, é a vertente dos dons. Cadê os dons? No meio de uma pandemia, cadê os dons? Então, o pentecostalismo está em xeque hoje, tá? Muito xeque mesmo, porque você pode gostar, não tem problema nenhum, pode acreditar no pentecostalismo. Mas vamos lembrar que o pentecostalismo é uma vertente dentro da Bíblia, dentro do que nós entendemos da Bíblia. E o pentecostalismo, por exemplo, ela se põe em xeque. Então, essas questões todas, elas precisam ser levadas para dentro da Bíblia. Foi como ele disse. Você pega todas as questões mais importantes do ponto de vista teologal e coloca dentro da Bíblia. E as questões sociais você tem que resolver dentro da sociedade. A igreja é um grupo social de diferentes opiniões. Cabe, por exemplo, ao pastor trazer o bom senso para todo mundo e fazer com que as pessoas tenham liberdade de pensarem o que quiserem, desde que esse pensamento delas não desvie as pessoas da verdade, no sentido de fazer com que elas neguem, né, a eternidade, Deus e as principais verdades teológicas. E vamos lembrar que verdade teológica é filosofia, né? Mas é isso, gente. Delei, tá contigo. Eu fico muito contente com tudo que eu vi hoje. Wanderlei, vou falar, lembrar Edalmo na semana que vem a você. E eu tenho um questionamento em relação a isso, né? Ao texto que a gente está apresentando, você vai tentar ser bem rápido. E o Ayrton já falou bastante, o Adailton, como nós temos a capacidade de criar situações que não são benéficas para qualquer convívio social, e a igreja não é diferente disso. A gente vai ver que aqueles que se intitulam autoridades religiosas, eles usam essa argumentação para que eles possam decidir o tempo todo sobre a vida das pessoas. Esse é um texto que tem esse amparo. E aí a gente vê que dentro do nosso contexto religioso, esse texto é muito usado para que as pessoas tenham alguém que se intitula um homem de Deus para tomar decisões sobre sua vida. É isso que me preocupa. E aí você vai ver que Paulo ele não apresenta isso, apesar de Paulo ele ser uma autoridade para poder falar sobre aquilo, e o que se resume é: aprenda a resolver as suas causas, né? Mas, em contrapartida, o que é relevante? Qual é uma causa relevante que nós, como igreja, teríamos que resolver?
Então, trazendo para o nosso contexto atual, cara, e no exemplo que o comentarista da lição dá, é muito bobo o exemplo dele que ele dá, cara. O cara tem um lava-jato e o outro tem... Pô, cara, aquilo ali é só o bom senso. Se o cara teve um problema de saúde, aí o outro não quer pagar, meu irmão, tem que ir na justiça. Não, cara, é o bom senso. E aí, às vezes, a gente vê dentro do nosso contexto religioso, cara, é o bom senso que falta. E aí as pessoas usam esse texto para o seguinte, não, agora eu vou decidir sobre a sua vida, você tem que fazer isso, fazer aquilo, né? E aí a gente dá o trato místico o tempo todo para uma condição que a gente pode ter bom senso. E aí o evangelho é o tempo todo fazendo convergir, para a gente convergir, tem um bom senso, né? O que a gente está falando o tempo todo. É isso que quando eu li a revista, e a gente comentando isso tudo, né, e deu para perceber que o Vanderlei todos trouxeram, né, o bom senso, e as pessoas, nós, né, temos essa capacidade de modificar, às vezes, uma coisa que é tão simples, né? A gente prefere uma conotação maior, e aí o Adailton falou sobre o pentecostal, né, o pentecostal tem que ter uma coisa que é fora desse nosso universo aqui, né, tem que ser fora desse universo. Variáveis celestiais, né? Tem que ser fora para poder se resolver, né? Pessoal, mais alguém? Então tá, Carlinho, já que você foi o último aí, Carlinho, hora pra gente terminar aí.